Olá, seja bem-vindo a mais um The Bush Podcast. Hoje não poderia ser diferente, estou com uma pessoa fantástica aqui, Henrique Vivian. Tudo ótimo. O Henrique, para quem ainda não conhece o Henrique é advogado, ele passou está passando ainda, né, os últimos 4 anos junto a uma especialização que ele buscou na China, vai falar um pouco mais sobre a gente aqui, e é um cara que conhece muito sobre processo, sobre negócios e vai estar hoje compartilhando um pouco da experiência dele sobre a China. Henrique, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer por estar aqui. Legal. Henrique, vamos lá, eu não começo com apresentações do tipo assim, o Henrique é de lá, de cá. Eu queria saber de ti o seguinte, cara, tu sonhou alguma vez na vida de morar na China? O que deu na tua cabeça de largar tudo e investir os últimos 4 anos num país, digamos, talvez não tão tradicional pra gente em termos de costumes, de hábitos e até de distância, né? É verdade. Isso era o ano de 2018, quando tudo começou. Sabe aquelas decisões que tu pensa, a partir daqui minha vida vai ser totalmente diferente? Assim que eu embarquei pra China, né? É um país que tinha dificuldade de comunicar com o mundo. País muito fechado, com valores muito diferentes, especialmente do mundo ocidental. E quando a gente para pra pensar que 2018, quando eu fui, se projetava a China sendo imensa, passando os Estados Unidos economicamente, 2022 é uma certeza, né? E esse foi o meu propósito, fui para lá para entender como funciona a China, saber como lidar e como comunicar com a China. Nossa, bem, nós vamos falar muito sobre isso, o objetivo aqui do podcast, inclusive, é não só falar de negócio, mas falar também de como é o dia a dia das pessoas, porque eu acho que todo mundo, quanto mais a gente conhecer da China, mais próximo a gente está, talvez, da próxima realidade. E é uma realidade muito distante. Só estando lá para saber. Eu imagino. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho antes de a gente entrar nos tópicos talvez mais objetivos, que é assim, eu lembro que a China, logo que começou a pandemia, obviamente ela... Tem dois cenários de China, né? China até 2020, a China a partir de lá, que se mantém ainda, curiosamente. Curiosamente, né? A China que foi a mais rápida, talvez, de tomar ações para neutralizar o avanço, até pelo risco populacional, né? Exato. Mas, por outro lado, também a China, que até hoje ainda, digamos, vive com o extremismo de como lidar com esse vírus. Mas onde eu quero chegar no ponto do Covid lá? Eu sei que a China, aí é minha visão de cara, né? Entre aspas, do Ocidente, né? Todo mundo, eu sei que na China, de certa forma, para acessar os lugares, tinha que ter uma ativação social no governo, um QR Code, não era? Isso se dava no meio do controle do vírus feito pelo governo chinês, né? Havia um QR Code que tu precisava ter para circular para qualquer lugar que tu ia. Tá, então imagina, de manhã cedo eu acordei para sair de casa, eu tinha que Gerava fazer um QR Code. Tu entrava no metrô, escaneava o QR Code, registrando a tua presença naquele lugar. Aí vamos dizer que dava um outburst, dava um surto. Eles conseguiam mapear todo mundo, onde esteve e quem esteve junto com uma pessoa que foi um paciente zero ou detectado. Então, assim, vamos dizer que eu peguei o carreta número 8 do metrô. Se depois eu testar positivo, todo mundo que estava na carreta era chamado para fazer o teste também e verificar. Então, controle absurdo. 1,4 bilhões de habitantes, assim, era igual. Eu uso da informação para controlar tudo isso, né? Quem mais conseguiria, né? Se não eles. Quem mais, né? Isso nós vamos falar muito aqui, porque é o cruzamento, né, da liberdade com, digamos, o melhor do todo. É difícil, mas chegar lá. Mas aí, por exemplo, o seguinte, imagina que tu tá lá, tocando a tua vida, check-in todo dia, QR Code, indo pra faculdade, indo pro supermercado, todo mundo te controlando, ou seja, com a desculpa do vírus, entre aspas, mas o governo sabia tudo. Sabia tudo, onde eu estava entrando. Sabia não, sabe, né? Sabe, exatamente. Sabe o teu hábito. E aí acontece um caso isolado na cidade, por exemplo. Pô, a cidade teve 6 casos numa semana. O que o governo fazia? Eu acho que todo mundo acompanhou como foi recentemente em Xangai, né? Acho que chocou o mundo, talvez, como eles lidam. Eles têm muito controle dessas regiões, cidades, enfim, eles conseguem isolar ela, fechar e tentar conter lá a propagação do vírus, né? Então a gente tinha cenários, por exemplo, eu estava no primeiro ponto em Macau, né? E quando aparecia um caso, ou a mesma suspeita de um caso, a população inteira, em massa, era testada, né? Ou seja, tinha milhares de pessoas na cidade, tinha que parar tudo que tá fazendo. Parava tudo e por 24 horas, durante 2 dias, ficavam abertos postos de testagem imensos, né? Muito grandes e bem preparados para fazer esse teste, né? Que testava milhões de pessoas em 48 horas, porque era condição para tu continuar circulando. O teu QR Code, a partir de quando era liberado ou demandada a testagem, ele não ficava mais verde, que era a cor de circulação, ele ficava amarelo. Condicionado a que fosse comprovado que tu não tinha o vírus para conseguir voltar a circular, né? Cara, então quer dizer o seguinte, se eu tô meio
era minha folga, Não. eu quero ficar em casa, esquece. Vai Ou ser seja, o teu 3 da dia, manhã, 6 da vai ser o teu dia. manhã, Eu fui testar às 4 da manhã, né? Até por ser um horário mais... filas e filas. Filas e filas. Que tinha menos gente, porque assim, tem que correr atrás, 48 horas tem que estar todo mundo testado. E novamente, né? O poder da informação, como eles usam isso. Seja para conter, enfim, né? É impressionante. Tem um programa lá na China de crédito, né? Na verdade, assim, tudo que eu tô falando aqui é a informação que eu recebi. Eu não vivi lá, né? Então tu tá aqui muito mais também para nos ajudar. Mas me falaram muito assim que a China criou um modelo de conceder crédito para as pessoas, Sim. porque antes não tinha crédito assim. Sim. Que, se eu não me engano, era 311 o código. Eu não recordo se é exatamente esse número. O que queria dizer o número? Que até 3 minutos tu gastava informando dados, que em até 1 minuto tu demorar para processar e 1 segundo você aí tinha a resposta. Alguma coisa assim. Eu fico pensando, os caras sabem tudo da tua vida. Sim. Os caras sabem se eu gosto de que filme eu gosto de assistir, os caras veem tudo da tua a vida. informação é absurda e eles conseguem usá-la muito bem. O governo usa muito dela, né? Claro que pensando na realidade do Brasil ou mais do mundo do Ocidente, a gente às vezes recai, por exemplo, já ouviu falar do Social Credit System, que o pessoal fala que é uma pontuação social, né? Na verdade, ele é um sistema de acreditação, né? Que tu usa, seja para empréstimos ou para... Às vezes choca a gente. Só que assim, deixa eu ver... Mas isso é ativo lá? É ativo e funciona. Só para explicar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que talvez não está acompanhando exatamente o ponto. A China se propôs a fazer um sistema que ela não dá crédito mais do seu comportamento financeiro. Tipo, o Carlos paga em dia, o Carlos não paga em dia, ele recebe X e está gastando Y. Que normalmente no Brasil a gente é mais assim para avaliar o risco de crédito. Na China eles englobam isso junto com o seu comportamento social. Pô, o Carlos... Eu nem sei se pode falar isso, mas tipo, o Carlos falou mal do governo. Nem pode, né? O Carlos isso... não ia, ele ia assumir um tempo, mas tipo, todo o comportamento social, ou seja, os grandes pontos que eles controlam, gera um score, gera uma pontuação para ver se te dá. Claro que essa questão da utilização dele para social, muito se especula, por exemplo, quando se falava de um X ator que estava usando um iPhone em vez de um Huawei. Né? É especulativo, isso não se tem informações. Agora, essa informação social... Às vezes choca a gente, mas eu vou dizer, ela se baseia nessa questão de crédito. Isso acontece com o Serasa Score, né? A gente também vive essa realidade aqui de uma forma ou de outra, né? Que loucura, cara. Não, eu fiquei pensando agora, tu falou de um ator, né? Se um ator usa um iPhone, não dizendo que é proibido, mas assim, existe um risco oculto nisso. É claro... Há muitos iPhones, há muitas lojas da Apple lá, é certamente um dos mais populares que tem, mas isso é mais especulativo, essa questão. O pessoal comenta, porque tem uma certa resistência do Ocidente de aceitar como uma invasão de privacidade. Só que a gente tem o Serasa Score aqui também, que também mapeia, dá informações quanto a isso, e há uma similaridade, né, na utilização desse sistema. Não, deixa de ter, eu acho que todas as empresas, né, os bancos... É um meio de se resguardar e se proteger. Obviamente no crédito, mas aí quando a gente vai pro social... daí é outro... Parece que chama mais atenção, né? Chama, tem um episódio do Black Mirror que tem uma situação que é mais ou menos assim, que eu imagino que eu te convidei pra ser padrinho do meu casamento, e porque tu tem um score na sua... Tipo, imagina que é de 1 a 10, tu tem 8... Tu é ranqueado socialmente. Então tu é 8,7. Pô, legal, tu tem um padrinho muito bem posicionado. Exatamente. E aí, tu tá indo no aeroporto, eu não sei mais ou menos qual é o episódio, mas assim, tu tá indo pro aeroporto pra pegar o avião, o voo atrasa, tu meio que trata mal a atendente de bravo, nervoso, ela te reduz reclama a tua pontuação. Chega num patamar que eu, como padrinho, te digo assim, cara, nem vem mais, não quero mais o como padrinho. Socialmente tu está inadequado, não é? Que loucura, cara, que loucura. Bem, a China tem essa coisa da liberdade, que é um negócio que impacta, mas também tem um ponto de vista da China que me surpreendeu muito quando eu vi. Eu queria escutar de ti que viveu lá, se de fato isso é assim lá. Quando a gente fala dos negócios aqui no Brasil, a gente tem muita visão do mapa mundi, por exemplo, como a gente conhece, né? América à esquerda, Europa no centro, né? E a gente planeja negócios, a gente se organiza em negócios, não que esteja errado, mas é o que a gente aprendeu, é como a gente vive. E provavelmente, assim, sei lá, o Ocidente talvez vejam os mapas assim, eu não posso afirmar porque eu não conheço os países, mas eu imagino que seja assim. Mas aí quando o cara vai pra China, me contaram que a China, ela se enxerga como sendo o centro do mundo. Não, ela se enxerga como o centro do mundo e eu tive essa primeira percepção lá mesmo. O que é? Tu vê um mapa mundi, a China no centro, a América, onde o Brasil, mais precisamente, onde seria a Austrália, na nossa Oceania, na nossa representação, e isso é o choque, isso é tu entender. A China é o centro do mundo. Né? Eu ouvi falar que China é a terra entre muralhas, ou entre a terra do centro. Em chinês, Zhongguo, que é China, significa a terra do centro. Né? Isso tu vai pensar, faz sentido. Historicamente, isso sempre se comprovou. Tu tem a cadeia do Himalaias, no
lado esquerdo, né? Fácil passar pelo Everest, tudo. É. Tu tem também no norte o deserto de Gobi, depois a Sibéria. Então a China ela viveu esse isolamento, né? Ela era o centro do mundo para eles, e eles viveram sobre estando fechado dentro de si mesmo, né? E é um negócio que espanta, porque se a gente for olhar até na economia mundial, talvez a gente viva o último milênio, nem menos de um milênio até, que o Ocidente prospera. Sim, Porque e há sempre foi a Ásia, há esse deslocamento, não é? né? Então, para nós, a gente que nasceu nessa época, É. parece que a vida inteira a gente foi os grandes. Sim, A gente que eu sim. falo, Se né? acostumou com essa ideia. Isso é cultura, né? A gente se acostumou culturalmente com isso. E E o choque se dá tu chegar lá e tu perceber, pô, é outro mundo. Aqui é o centro do mundo, a gente está deslocado, e essa é a percepção que bate. E a mídia, como é que a mídia trabalha isso lá? A mídia, é que assim, isso é uma coisa que sempre foi, então eles não têm que criar esse conceito, isso sempre se manteve dessa forma, né? A China é o centro do mundo e as relações se dão a partir dela, né? E é isso que eu digo, a dificuldade de tu conseguir compreender e comunicar e falar com a China, né? Porque é outra cabeça, e eles entendem que eles são o centro, eles Sim. não estão muito preocupados em se Sim. integrar, em sim, que se integrem a gente. Óbvio, não é tão É. literal como eu tô dizendo. Exato. Uma outra coisa que me veio na cabeça agora falando contigo, nós falamos da China no mapa no centro. Esses tempos eu li uma coisa, não recordo, então eu não vou nem afirmar para não cometer um ruído, vou deixar para te falar, que estavam trocando nos mapas o nome do mar no sul da China. Ah, sim. Isso é muito importante. Mas eu quero que tu me diga assim, o que aconteceu, Aham. e na tua opinião que viveu lá, não sei se tu tem essa informação, Sim. mas como é que as pessoas reagiram e o que está por trás, até onde dá para saber o que está por trás? Claro. Essa questão é do mar do sul da China. Talvez hoje, se não uma das mais, a região mais militarizada, né? Tu tem marinha da Inglaterra, do Reino Unido, da França, dos Estados Unidos presente, porque é uma região altamente contestada. Há uma mudança, isso foi um choque Mas muito por que grande. é contestado ali? Aí que tá, eu já vou chegar lá. Aí Tá. que tá. Isso foi um choque pra mim. Numa cadeira de relações sino-ocidentais, a professora apresenta um mapa dessa região que é chamada do Mar do Sul da China. Eles mudaram o mar, o nome dele, pra dizer algo que era o Mar do Sul da China, sendo o Mar da China ao sul. Parece algo sensível, Mas só que o quê? Eles estão... No literal é forte, Não, cara. é forte. É Eles o mar estão... da China Eles no estão sul. declarando soberania sobre aquelas águas, né? E é uma região altamente contestada. Tu tem Sri Lanka, tu tem Vietnã, tu tem Filipinas, todo mundo interessa aquela região. E é uma região muito grande. Convém todo mundo pesquisar para ver de quanto a gente está falando. E é uma região muito importante pelo escoamento da produção de transportes marítimos, né? No ano de 2021, passou por lá 3,5 trilhões de dólares. Nesse mar. Nesse mar. Passa por lá. Isso a gente significa talvez 3 vezes o PIB brasileiro para igual período. Né? Mas quando eu vejo um Reino Unido, por exemplo, lá, o que ele está querendo? Ele está querendo garantir que a China não... De certa forma, já monopoliza o transporte ali. Não? É uma região contestada, já se tentou diplomaticamente determinar a quem pertence, mas ninguém efetivamente toma posse daquilo. Mas fica aí o porquê do interesse dessa região. Né? Por esse mar passa 22% de todo o transporte marítimo mundial de mercadorias. Né? Então tu calcula o quanto isso representa e o quanto isso é de interesse da China. Pô, é legal pra gente pensar, né? Porque às vezes a gente... Uma coisa que eu bato muito num ponto é que a gente é acostumado a pensar sempre do mesmo jeito. Sim. A gente foi educado, pelo menos a nossa sociedade, a responder o que o professor quer, para passar na média, para ter um bom emprego. Então a gente não foi, digamos, a gente não foi motivado a pensar fora da caixa. E aí quando eu escuto uma situação dessa, pô, imagina, tu vai para um país que o cara diz assim, não, pera só um pouquinho, gente, o centro do mundo é a gente, aqui tá o mapa. Exato. Inclusive o nosso nome remete a ser o centro. O mar no sul, a gente já meio que já muda o nome para dizer, é o mar da China no sul e não o mar do sul da China. Olha a colocação. Ou seja, o mindset desses caras é muito claro. Nada é por acaso. Lá. Nada é por acaso. E essas questões do governo, ele toma muita parte nisso. Né? A gente vai ver a participação do governo nas empresas se reflete dessa forma. Isso não é por acaso. Por que tu acha que interessa o transporte marítimo ser praticamente monopólio da China? Hoje a gente vê no Brasil uma realidade que tu consegue comprar um produto da Shopee ou da Shein, ou Shine, como dizem, ou mesmo do AliExpress. Por quê? Porque é garantido o transporte. E isso é um ponto de interesse do governo. Né? A gente consegue verificar essa manifestação dessa forma. Se tu for ver hoje, a presença chinesa, isso é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa muito importante mesmo. As pessoas tendem a não se dar conta. Todo mundo deveria saber o que é o China Belt and Road Initiative, que é a iniciativa do cinturão e do transporte. Talvez é o plano mais ambicioso chinês no momento. Né? Ele envolve uma cadeia de distribuição de transportes no mundo inteiro.
né? Se tu acompanha hoje na Europa, a quantidade de portos que são do governo chinês é absurdo, né? Tu tem o porto da Antuérpia, tu tem o mais recente comprado pela COSCO, o porto de Hamburgo, tudo de todos chineses, todos chineses. E isso faz parte do interesse chinês. E ali é onde funciona esse modelo chinês de o Estado garantir. Não, eu já estou processando. Os caras estão sempre olhando o segundo dominó, eles não estão olhando o próximo. Exato, exatamente. Enquanto a gente está discutindo aqui na pandemia, a inflação, a falta de consumo, desculpa, a falta de fornecimento de produto, que aumenta a inflação global, e a China está lá fechada, Exato. eles estão se organizando para dominar a logística Exato. global, Porque que na verdade o mundo é a única forma de integrar o mundo de entrega. Exato. E isso eles chamam de nova rota da seda. Isso é de longe, talvez, o processo, a tentativa mais ambiciosa do governo chinês. E isso é uma coisa que as pessoas deveriam estar atento para entender e saber como a China pensa. E não tem a ver isso com eu li também sobre a parte da marinha chinesa, que chama Blue Navy, Blue Water Navy, desculpa. Por que Blue Water Navy, por que eles chamam, digamos assim, a marinha das águas azuis? Isso, é porque seria uma marinha focada em operações internacionais, né? Isso que loucura. Então, onde a água é azul, o mar é profundo, são águas internacionais. E há esse crescimento mesmo na militarização, especialmente da marinha. Por quê? Olha, a gente tem essa região altamente contestada, que ainda vai dar muito o que falar. Ainda vai dar muito o que falar a questão do Mar do Sul da China, né? Então, por isso do desenvolvimento. E isso é importante para entender essa questão da cadeia de distribuição. É o que justifica hoje, por exemplo, tu comprar um produto desse extremamente barato, tu saber que chega até o Brasil, se for taxado, ele volta. Porque eles têm o controle disso, né? Então, isso é onde a China está buscando e ela vai conseguir muito o controle da distribuição. Isso passa pela questão do Mar do Sul da China, isso passa pelas ferrovias que vão ligar a China à Europa, né? E isso passa sobre todo o controle e cadeia de distribuição dos portos, seja na África, seja na Europa. E a presença do governo chinês é muito forte nesse ponto, porque tu vê dentro do bloco europeu, às vezes, tentam refrear de alguma forma, mas o parlamento europeu, às vezes, não tem poder, porque eles investem dinheiro nesses países que votam, né, a favor. Tu tem, por exemplo, Portugal, Grécia, que pode há uma enorme coalizão, França, Alemanha, para tentar frear ou conter de alguma forma, só que já tem países no bolso, né? E o voto deles pesa igual dentro do Parlamento Europeu. Cara, que loucura. Então tu vê talvez o Brexit, essas coisas, elas se justificam também, né, nessa... Mas aí, por que me chamou a atenção? Porque de olhar esse próximo passo, de fugir da média, eles estão sempre pensando adiante. E aí, se a gente volta um pouquinho, tem dois fatores que me chamam muita atenção. O primeiro é a presença do governo na sociedade, né? A gente aqui no Brasil talvez fale que a China é um país comunista. Sim. Mas, na verdade, é um país capitalista com regime, sei lá o nome que quiser dar, porque eu não conheço outro regime igual. Eles chamam de... É uma frase conhecida, né? Um capitalismo com características chinesas, né? Talvez é o que melhor representa o que é a China hoje em dia, ou a forma como ela é gerida, né, economicamente. Porque, por exemplo, o Dia do Solteiro, que foi um dia criado lá, gira mais dinheiro do que gira no planeta inteiro em venda de comércio. Sim, e isso é... Ou seja, é um país que movimenta a economia, é um país que tem uma força econômica, uma visão de consumo, ou seja, não tinha no passado. Pô, há 30 anos a China, é um negócio que não cai na minha cabeça, há 30 anos atrás a China estava, sei lá, 95% das pessoas abaixo da linha da pobreza. Sim, é altamente rural, né? Exato. E hoje em dia é um absurdo, né? Essa questão do Dia dos Solteiros é até explicar como é a experiência disso lá, né? Tu compra tudo pelo Taobao, que é o AliExpress daqui, né? Mas a versão chinesa, assim como o Douyin, né? O TikTok que a gente conhece, mas também é chinês e recebe outro nome. Tu comprar lá é uma experiência, né? Quando chega o Double 11, o Dia dos Solteiros, 11/11, os produtos já entram uma semana antes, anunciados pelo preço que vai estar a partir da meia-noite. Então, tu já vê a quantidade, isso é quase um leilão, é um absurdo. Tu vê o produto 5 mil, tu vai entrar na loja, por exemplo, da Ralph Lauren lá dentro. Vai estar os produtos que vão estar na promoção a partir da meia-noite. Quando começa, tu só vê aquele número. Tinha 5 mil casacos, isso vai baixando. Os últimos 100, 20% do preço. É pra fechar. Então, assim, lojas fazem isso, né? E é muito pela televisão, né? Muito... Sim, exato. Daí tu já vai vendo. E outra coisa que é absurda, tu aponta a câmera, pega a imagem do que tu quer, aparece o produto dentro pra tu comprar, né? A integração é tudo... É animal, é muito bom. Então, é um customer experience na veia, né? Exatamente. Mas é o que as pessoas... É tudo feito para não dar atrito no consumo, né? Sim. Uma coisa que no Brasil eu vejo às vezes dificuldade da gente, pô, eu tenho um e-commerce. Aí eu tô lá tentando levar tráfego para eles. Os caras fazem um programa de televisão, juntam com uma data fictícia que as pessoas têm uma antecipação de necessidade, ou seja, eu sei que daqui a 20 dias vai ter uma promoção, então eu deixo de guardar um dinheiro, dou uma economizadinha daqui a 30 dias, exato. porque tem o dia do consumo.
no que eu faço antecipação, eu gero um autotráfico. No que eu gero um autotráfico, eu gero um FOMO, que o mercado chama, né? Que é o medo das pessoas de perder, ficar para trás. perder, né? Fear of missing out. Cara, impressionante, impressionante. E aí, por um lado, tu vê um comércio livre, né? Economia girando como um benchmark global, né? Os caras transacionam um dinheiro absurdo. Por outro lado, tu vê um governo que não deixa o cara entrar num ônibus se não tem um QR Code verde, pelo que eu entendi. Por outro lado, tu vê um país pensando em dominar a logística global, né? Se já não dominou. Sim. E aí lá no meio, tu vê que é um governo que não dá liberdade nenhuma, entre aspas, para as pessoas. Porque, de certa forma, ele criou um jogo que as pessoas têm a liberdade, elas estão melhorando de vida nos últimos anos, mas, fundamentalmente, cara, tu não tem autonomia de achar eu acho A ou acho B. Tu sabe que até numa das cadeiras que eu fiz, que era da relação sino-ocidental, a professora minha falava do famoso conceito de liberdade ocidental. Que ele é um conceito. Não é uma realidade, muitas vezes. Eles entregam o desenvolvimento social que muitas vezes a gente espera que venha pela liberdade, pelo liberalismo, mas essa não é a realidade chinesa. Quando tu perguntava, por exemplo, essa questão que a gente tem de enquadrar o que é capitalista e o que é comunista, eles são comunistas na política, né? Mas não economicamente. E isso é interessante. Tem um livro do Ian Bremner que ele fala o fim do livre mercado, que ele fala quem vence a guerra entre o corporativismo, a corporação e o Estado. E ele dá o exemplo da China chamando de um capitalismo de Estado. E essa questão da liberdade, quando a gente fala no conceito do liberalismo, que ela se torna relativizada na China. Tu vê o Estado tomando presença em tudo que importa. E ele garante o sucesso e a prosperidade do comércio, das empresas e tudo mais. Quando a gente estava há pouco comentando essa questão do transporte marítimo que é garantido pelo governo, ele reside nisso, né? E é também ali que tu vê, certas vezes, que chama atenção quando o Jack Ma, por exemplo, some, né? Tira umas férias forçadas. Tira umas férias para pensar, né? O que acontece? A gente tem no Ocidente essa visão, e que não é errada, historicamente ela se justifica, desde a Revolução Francesa, que a burguesia, na época, iria garantir o desenvolvimento social. Porque foi. Só que isso não dialoga com o Oriente. Isso não é, entende? Não é assim que funciona lá. E o Wall Street Journal até lançou um artigo na época que ele estava desaparecido, muito interessante, que falava a custosa lição de Jack Ma. A China só tem um líder. Tu entende o que isso quer dizer? Que o Estado promove a transformação social. Cara, tem um livro, 48 Leis do Poder, essa é a lei número 1. Exato. Entendeu? Não ofusque o brilho do líder. Exato. Tem um líder, o líder é o presidente do partido, exato, né? Lá, sim. E eu acho que isso na China é um negócio muito claro. E até ver, né, cara, porque a China, se eu não me engano, tem 100 milhões de pessoas que trabalham para o governo no universo de 1,4 bilhões, exato. Né? Então tu pensa, é uma quantidade grande. Uma de cada, entre aspas, 15 pessoas trabalham para o governo. E não são qualquer tipo de pessoa, né? Porque, claro que tem se a gente olhar o Brasil, a gente foi educado para que as pessoas ingressassem, e talvez isso até se mantenha, talvez eu que estou um pouco deslocado da informação, mas a gente foi educado a viver numa sociedade que os melhores que se saíssem nas provas, nos concursos, trabalhariam para o governo e teriam, entre aspas, uma vida muito mais estável e uma remuneração confortável. A gente foi educado assim. Foi, criou. Né? Educação tradicional. Exato. Né? Com o passar do tempo, aí a minha opinião, isso não é um fato, né? Minha opinião, eu acho que essa estabilidade que as pessoas receberam fez com que elas não se desafiassem mais. E aí, com o passar do tempo, as gerações novas vindo, a gente vê um ambiente muito competitivo e a gente vê o governo cada vez mais estável. Tipo, estável no sentido de conformismo. Para que eu vou me matar? Eu não vou ganhar mais por isso, eu não vai mudar, então eu vou começar a cuidar. E lá eu vejo também um lado... eu não quero romantizar a China, tá? Cuidado. Mas eu quero trazer assim... Lá eles têm o mesmo conceito. As pessoas, desde Confúcio, aprenderam que tinha que estudar muito e passar em provas. Tem o nome da prova lá, como é que é? É o China Civil Examination. É milenar. Isso é milenar, né? Isso vem exatamente do Confúcio e era uma forma de ascensão social mais antigamente, mas hoje se mantém. Né? Se mantém, né? Ou seja, o cara que tira as melhores notas nas provas, ou que tem os melhores KPIs, os indicadores de performance na comunidade dentro do trabalho dele, ele é convidado a ingressar no partido. Sim. Ou seja, o partido, teoricamente, ele usa a meritocracia. E ele é muito capaz. Sim. Então, é interessante porque a gente olha a China com o lado assim, o governo controla tudo, não dá liberdade, faz o que quer, mas por outro lado, são os melhores que estão lá. Sim. Então, assim, a China tem 2 pontos para mim que me colocam em xeque alguns valores. Não que eu
acredito que aquele é o melhor modelo, tá? Claro. Mas assim, o primeiro, realmente estão os melhores e o sistema de manutenção dos melhores é o que faz ser, porque, ou seja, tu tem os teus indicadores, se tu não tiver bem de performance, tu sai do governo. Sim. Eu tive, no MIT, quando eu estudei lá, eu tive 8 colegas da China. Tanto que o governo não deixava nem eles fazerem happy hours com a gente. Quando acabava a aula, parava uma van, os 8 tinham que entrar na van e ir embora. E a gente ia pros O curso lugares. era junto. O curso a era junto. socialização não Exato. E acontecia. provavelmente os professores eram bem brifados. Ó, não Sim. pode deixar acontecer nada. É. Mas enfim. E eu lembro que eu fiz uma dinâmica de negociação com o presidente, tanto que era um presidente, ele dizia que era presidente votado. Por 2 anos ele tinha um mandato de presidente de uma montadora de carros. Sim. E ele tinha 18 mil funcionários. E eu conversando com ele me disse que ele não conhecia mais do que 8 funcionários. Porque ele só tinha 6 diretos e 2 pessoas que assessoravam ele. Assim, não era direto, mas estavam junto. Então ele disse assim, cara, eu tenho uma empresa de 18 mil pessoas, eu só conheço 8. E nós no ambiente discutindo liderança. Exato. E como é que é liderança no Ocidente? É o líder, é o exemplo, o cara que está integrado, que ajuda a visão, né? E ele trazendo isso, porque lá tem hierarquia e tal. Mas ele dizia muito claro, todas as pessoas são avaliadas pela performance, não pela opinião. E aquilo me chamou muita atenção. Porque ele disse assim, nós fomos fazer uma dinâmica sobre ele pedir aumento de salário para mim. Então era uma negociação, tal, com posicionamento corporal, do tipo, se eu rebaixasse ele, tinha que deitar no chão. Pô, uma situação super constrangedora. Pensei, vou me matar com aquele chinês fazendo ele deitar no chão, né? Mas o que ele me deu de feedback ao final daquele? Ele disse, cara, na China não existe discussão. É o número. Então ninguém vai pedir aumento. Como tu vai pedir aumento? Tu fez o que estava previsto? Tu vai ganhar alguma recomendação. Tu não fez, tu não vai. Não existe subjetivismo. E eu acho que talvez esse lado pragmático é muito interessante. Eu não estou dizendo que é o melhor, mas eu acho interessante. Não, e isso tá na esfera de tu compreender o pensamento deles. Essa é a dificuldade. O mundo não... O Ocidente não tá preparado para dialogar com eles, ou compreender como eles trabalham. A gente pode não concordar. É efetivo? Todos os números mostram que sim. Esse é um choque para mim, porque parece que eu não posso gostar. Não sei se tu me entende. Não, eu entendo. O preconceito que eu entro numa conversa contigo sobre isso, primeiro da China, é uma curiosidade enorme. Claro. Que eu acredito não sou eu, como todo mundo tá aqui nos assistindo, nos ouvindo. Primeiro, é um aspecto que traz uma curiosidade, de se chocar com os costumes e a organização, e o lado que nos é vendido, e que de certa forma ele é real, da falta de liberdade. Mas assim, quando a gente fala de liberdade, tem que cuidar para não associar com outras culturas. Por exemplo, tu sai e entra na China, teoricamente, quando tu quer. Claro que sim. Né? Os chineses saem, né? Sim, é diferente quando tu pega uma Cuba. Tradicionalmente, todo mundo tenta enquadrar de alguma forma. Quando tu fala em comunismo, a gente vem é uma questão cultural de tu pensar no modelo, né, soviético de comunismo. Só que não é disso que tá falando. Ele tá falando, o comunismo chinês, ele se dá na forma do governo estar presente e participar das decisões econômicas apenas. Né? É uma objeção ao liberalismo, talvez. E é ali que se manifesta. Sabe que eu aprendi muito cedo em liderança, eu errei muito, eu comecei muito jovem liderando, né? Então eu tive chance de errar cedo e tive bons mentores. E uma coisa que eu aprendia muito naquela época, tinha uma frase que eu escutava que assim, Bush, o melhor de todos é o melhor do que uma pessoa. Do tipo assim, entre gerar uma economia para a companhia que vai manter o emprego de 200, infelizmente 2 ou 3 eventualmente não vão fazer parte. Claro. Porque eu me chocava, dizia, pô, aquela pessoa é boa, mas, cara, tem uma decisão econômica. Tu tá pensando no todo. Quando eu olho pra China, me parece que isso é muito claro. As decisões... Claro, quem tá na China tem a sua opinião, né? Tu talvez tenha uma opinião até divergente da minha, mas, tipo assim, me dá a impressão, pelo resultado, pelo outcome das relações, que, assim, eles tomam as decisões pensando na maioria. Pô, tu tem 1,4 bilhões, né? Tu não tem como pensar diferente. Não tem? Não tem como. É a única maneira de dar certo. Isso foi, assim, é uma questão complicada... Mao Tse Tung, né? A gente estuda o que foi o efeito dele. O governo chinês já declarou que a China jamais vai fazer com Mao o que a Rússia fez com Stalin. Então, tu vê qual é a percepção. É como um collateral damage, né? Um dano colateral, um dano necessário para atingir o resultado final. Eu não estou entrando em juízo de valores, né? Eu estou falando, assim, o que eu percebi na academia. Eles dizem, ele esteve 75% certo. E isso justificou o quê? Talvez para a China chegar ao que é hoje. Né? É pesado. Que é difícil pra gente. É difícil. Esse é o choque de tu estar lá vivenciando, sabe? Tu colocar em xeque certos valores teus e tu pensar, nossa, realmente isso justifica? Para eles, bom, eles pensam... É utilitarista, né? É que não tem como a gente falar da China sem às vezes, pisar nesses contextos políticos. Claro. Como eu não conheço nada disso...
Eu nem me sinto muito confortável de navegar em águas assim que eu não conheço. Mas voltando para negócios, uma coisa que me chama a atenção na China também é que lá na China parece que, dependendo do tamanho que a tua empresa fica, tu recebe do governo funcionários para trabalhar contigo. Sim, vai ter um funcionário do governo ou um dentro da tua núcleo empresa. Dentro, interventor ou não, mas ele vai estar participando. Um government affairs lá, Claro, o cara fica lá no claro. departamento. Exato. E aí o cara tem acesso a tudo. Ou seja, não tem... Conforme tu fica grande, pelo que me contaram, Sim, tá? existe. Isso é toda uma estratégia para fazer com que a linha de pensamento... Se tu tá com uma... Eles são tudo preocupados em não ter união de forças para um bem único. Tipo, pelo que me contaram, se nós temos 3 itens que a gente tá... 3 grupos diferentes. Eu tô querendo mais não sei o que no esporte, tu quer mais não sei o que no transporte, eles deixam de boa. Agora, se nós 3 se juntarmos para um bem comum, aí o governo não vai deixar de jeito nenhum. Porque eles não deixam ninguém ficar grande, né? E parece que o controle nas empresas é muito mais para isso. Se a empresa começar a querer ter um direcionamento, os caras já... Claro que quando a gente escuta, né, lá o Estado ele não pode ser visto, ou ele não é visto como... Ele é promotor do desenvolvimento econômico, né? A gente tem essa questão, olhar aqui que, de certa forma, não está errado na nossa realidade, do Estado sendo um detrator, né? Ele atrasando certas vezes o desenvolvimento. Lá há essa presença do Estado muito forte nas companhias, quando é de interesse do governo, né? Seja na questão que a gente exemplificou dos transportes, que talvez é onde isso mais se manifesta, seja na questão da 5G, né? Que tu percebe como havia um interesse político que fosse implementada a 5G chinesa. Então, na verdade, o Estado, às vezes, ele atua como um backbone, sabe? Ele suporta a atividade econômica e vai garantir o desenvolvimento dela. Essa é a cultura chinesa, né? Nesse sentido, em setores estratégicos, eu estou referenciando, claro. Eu naturalmente, quando minhas curiosidades da China, as perguntas que eu faço, as opiniões, eu tento sempre tentar tirar insights para aplicar no nosso mundo. Porque para mim é outro mundo. Claro, Para mim, literalmente, são mundos diferentes. Porque assim... a gente pode ver, na nossa conversa, a gente começou elogiando certos comportamentos. Mas ao natural, a gente vai chegando perto de coisas que começam a chocar nossa cultura, nossa moral. De inflexão, né? Claro. Porque saber que as pessoas vivem no mundo do videogame, porque, tipo assim, nem a internet é aberta lá, o cara não tem acesso ao, entre aspas, o Google, não tem acesso às redes sociais nossas, é tudo segmentado. Ou seja, obviamente que tem toda uma perda de liberdade, que talvez as pessoas nunca tiveram, então elas não entendem a falta. Elas não entendem a falta. Mas que para nós faria uma completa, né? Tu tem que ficar lá só usando VPN. Para tentar burlar, né? É complicado, exato. Agora eles não sentem essa... Eles não sentem. E aí o que eu queria, tipo, tem um lado da China, da curiosidade, a gente vai falar mais sobre isso agora, mas tem um lado assim, o que a China talvez me mostra para empresa, para empresário, para visão. As pessoas lá, talvez a gente está vivendo as primeiras gerações que não passaram fome lá, então com isso vem uma outra cabeça. Isso é muito importante. Né? Pô, outra cabeça, 97% das pessoas agora estão acima da linha da pobreza, ou seja, não passaram fome. É outra cultura que se cria, uma cultura de consumo que então não tinha, um protagonismo econômico que teoricamente com o passar do tempo agora vai dominar. Claro que a gente está passando por guerras, tem ruídos econômicos acontecendo. Ela continua fechada. Né? A China está fechada. Ela está fechada nesse momento. Né? Por exemplo, tu nem pôde voltar, né? Não consigo mais voltar, exato. Veio para cá agora no Natal, não conseguiu mais voltar. Mas o fato, onde é que eu quero chegar, é que eu tento pegar lições que poderiam ser aplicadas a nós. Porque para mim as lições que a gente falou até agora, que valem é assim, o quanto o uso da informação da maneira correta, e correta aqui eu não sei dizer qual é. É discricionário. Só para não... Tu já entra no campo nebuloso, que mas, é os limites se eu conseguir criar um padrão de usar isso a favor do bem comum, exemplo, me interessaria saber, Henrique, se eu tô contigo num vagão de trem e tu pegou que eu teria um risco. Pô, isso é uma informação que se usada para esse contexto é bonita. Obviamente que a gente sabe que ela vai ser usada Qual o limite do uso, né? Exato. Da informação. Mas se é para o bem coletivo, ok, mas não vai ser nunca só para o bem coletivo. Né? Se vai me personificar no sentido de score, não dá, né? Acho que aí nós estamos falando de um preconceito absurdo, né? De uma restrição das pessoas. E o lado do mérito, eu acho que isso eles têm muito forte, que é o lado da educação, do mérito. Tipo, se a pessoa não tá boa, a pessoa não pode continuar performando ali. Porque, nota, quantas pessoas são boas no nosso país e elas optam por não querer continuar a ser boa porque elas não veem novas formas de motivação. Sim. Porque, por exemplo, se tu chegar pra mim e diz assim, Henrique, olha só, tu dá teu sangue pra ganhar 5 mil reais por mês, eu vou dizer, claro que eu dou. Entra na empresa, dá o sangue. Aí passa 1 mês, 2 meses, 4, 5, 6, 7, 8, 10 meses, tu já criou um padrão de vida. Claro. Aí tu vai dizer o seguinte, Henrique, agora eu quero que tu faça mais um pouco. Tu vai dizer assim, eu não vou ganhar mais. Entende? Mas se eu chegasse pra ti desde o início e te dissesse, tu faria. Então,
a liberdade também traz esse desafio, mas eu acho ainda não, com toda certeza eu prefiro a liberdade. Né? Isso é inegável. Botar na balança do porque a gente pode ter todos os problemas que a gente tem, mas é uma liberdade da gente poder estar aqui num podcast, falando de negócio, de vida e tal, e a gente não tá preocupado que vai bater na porta um soldado do governo na sequência aqui e nos levar embora, mas entendeu? tu sabe que eu não tô entrando no mérito da defesa, mas como eu falei, é realmente essa questão da liberdade, ela não, talvez a restrição, a gente recebe aqui, algumas coisas chocam pelo desconhecimento, né? O que é natural, o que naturalmente vai acontecer assim. Eu lembro que volta e meia eu recebo por WhatsApp, né? Algum vídeo, já deve ter recebido também, de um metrô que liga o nada a lugar nenhum na China. Né? Se tu vai ver, tem uma horta, tá tipo nos outskirts, né? Tá fora, é periférico da cidade, ligando uma horta com um campo que não há nada. Mas a verdade é que essa, na mentalidade chinesa, uma coisa que eu peguei também, eles dão a infraestrutura, o desenvolvimento acontece, né? Isso como o governo também trabalha lá, né? Como ele garante o sucesso. Tipo, ele loteou uma região, mas não loteou no sentido de botar só energia e água. Ele colocou, ele deu as condições, colocou um metrô, já colocou hospital, já tem terreno para shopping e tudo mais. Assim, as condições são dadas, o desenvolvimento acompanha. O que torna muito mais fácil, às vezes, de que quando há uma expansão, tu tem que lidar com o problema aqui. A China consumiu mais cimento nos últimos 4 anos do que os Estados Unidos inteiros no século XX. Exato. Isso eu já tinha lido, é chocante. É surreal. É surreal. É surreal isso. E eu te digo mais, quando tu olha as obras, elas são faraônicas muitas vezes. Né? Hoje em dia, se tu quiser cruzar, talvez a maior ponte do mundo, ela tá entre Zhuhai, Hong Kong e Macau. Né? São 60 quilômetros de ponte marítima. É faraônico o negócio, é imenso. Eu vou te dizer, eu já cruzei ela várias vezes. Justificava aquele tamanho, 3 pistas de cada lado? Não justifica. Só que isso já é projetado de uma maneira que um dia vai se precisar 3 vias e eu já estou preparado para isso. Né? Tu vai nos postos de... Sabe que me veio uma imagem, tu falando isso agora, que em São Francisco, todo mundo conhece a Golden Gate, né? Aquela ponte vermelha, linda, uma das primeiras pontes do mundo de aço, né? Mas a primeira ponte, na verdade, ali, foi a Bay Bridge, que fica no outro lado. E a Bay Bridge, pensa, é uma ponte que já tem 3, 4 pistas e 2 andares. 1916. Quantos carros tinham na época? 1916. Pô. Mal estavam entrando os carros. Não, exato. O que eu quero trazer, assim, essa visão que a China tem de pensar à frente, de fazer as coisas para longo prazo, talvez a gente aqui na América do Sul, a gente nunca teve, porque a gente sempre foi tudo do provisório. Não, tu resolve o problema. O problema se criou paliativamente, né? Não, exato. E eu acho que muito isso se reflete nas empresas, e é uma coisa que eu discuto muito com o empresário. Porque muitas vezes, óbvio, a gente tem que separar o que é ótimo do que é o bom. Às vezes a nossa empresa não cabe o ótimo ainda. Mas eu vejo muita gente, às vezes, se eu vejo depois, eu faço isso, a empresa deixa de crescer porque ele não pensou em criar infraestrutura para a empresa ele crescer. Seja criar um processo, seja às vezes é o dono com 5 funcionários e o cara não coloca um cara no meio, porque ele diz, cara, não precisa, eu dou conta, mas tu não dá conta porque tu tá, ok, para tocar a operação. Mas se pensar para frente e fazer a tua empresa prosperar. Exato. Então eu acho que essa educação a gente não teve e eu vejo muito lá. Mas agora sim, eu acabei capitaneando aqui os assuntos, eu queria que tu trouxesse assim coisas que eu acho que é legal contar para as pessoas o que tu passou, porque tu passou quase 4 anos lá na China, sendo que a maior parte do tempo isolado, né? Vivendo nesse contexto do vírus. Se já foi ruim para nós aqui, quem dirá para quem estava lá, um estrangeiro, né? Claro. Não é um lugar que tu tem 70 amigos, tem festinha, não tem nada lá, né? Não, exato. A questão do vírus, o único efeito que eu sentia na pandemia era a impossibilidade de sair do país, né? Isso só reforça mais uma vez a China sendo fechada como ela é, né? Porque dentro não existia a vivência era de normalidade. Eu vivia 2 cenários distintos do vírus. O que ocorria no Brasil, família, amigos, e o que eu vivia lá. A vida continuava normalmente, mas com um grande preço, né? Impossibilidade de sair do país. A gente estava literalmente fechado. Eu vivia, quando começou, foi chernobílico, assim, né? Quando começou era lockdown, na essência, 1 mês, sem sair de casa, olhando pela janela, as pessoas com aquelas roupas, né, sabe, tipo de Chernobyl, brancas, não podia Cara, eu já peguei voo na Europa com gente usando essa roupa. Claro, né, eu já pensando no pessoal. Eu fiquei com medo da pessoa. Sim, ela dá com medo de mim. Sim, exato. Ela dá com medo de mim, né, mas exato. Eu tô com medo dela. Eu acho que ela tá carregando
Radioativa. Exato. Mas assim, essa realidade ela foi bem complicada, mas muita coisa a gente leva da China. Solução para problemas que nunca tinha pensado antes, né? Essa questão da compra pesquisando por foto, ou mesmo o pagamento por reconhecimento facial. Claro que isso a gente já tem no Apple Pay, mas tem na loja já, e a vinculação dos dados, né? Tu para na frente, o Alipay já funciona com os teus dados que tu tem dentro da loja, não precisa do teu dispositivo. Isso chama muita atenção. Tu ir num hospital. Mais inteligente, se for pensar. Não, Né? claro que sim. Praticidade, tu parava na frente, escaneava teu rosto, estava pago, descontado da conta, vinculado na Alipay, um absurdo. Tu ir no hospital, vamos dizer que tu tá com uma... sei lá, tu tá com uma alergia, alguma coisa respiratória. Tu saía de lá já com os remédios. Isso é uma política toda da China. Tu percebe como isso põe em xeque as farmácias, né? Tu não precisa comprar 10 anti-inflamatórios. Tu vai ganhar a posologia, 4 deles. É a granel, digamos. Tu joga exato. a quantidade. A farmácia sai lá, depois da consulta, tu só passa tem uma esteirinha passando, tu pega o teu remédio e vai embora. Né? Tu deve ter, por exemplo, uma caixa, uma gaveta com remédio sobrou. Tu nem sabe o que é. Né? Tu vai olhar para isso. O que é isso aqui mesmo? Não sei. E sabe, essa questão de facilitar é incrível, sabe? São coisas assim que... Isso que o Brasil ainda é mais fechado. Pega os Estados Unidos e o cara vai no supermercado. Não, é pra comprar o remédio, exato. Lá tu já saía com a quantidade que tu precisava, sabe? Isso tornava tudo tão mais fácil, né? E é um pensamento muito diferente do que a gente tem aqui. São pequenas... Às vezes é mais fácil quando fala da China. Podia unir, né? Quando fala da China é mais fácil tu falar o que é similar do que o que é diferente, não é? Porque são tão poucas coisas, na verdade. E é muito diferente, né? Exatamente. É muito diferente. E como é que é a educação lá? Por exemplo, a lógica dos professores, a lógica de ensinar. Porque, claro, tu tá no ensino de especialização acima do 3º grau, né? Um MBA, sei lá, pós, o que a gente quiser chamar. E tu tava lá para aprender idioma, para aprender cultura, para aprender como funcionam os negócios lá. Exato. Quais são os aspectos que chamam a atenção, seja na forma do ensino, a liderança do professor, o quanto tu vê que ele é questionador ou ele é doutrinado a ser daquele jeito? Não, sabe que tem episódios bem curiosos para contar disso. Já tive na apresentação de um trabalho tópicos que não podiam ser abordados. Né? Então, tu ia falar de certa coisa, tu não pode falar de Tiananmen. Por exemplo, o professor disse isso. Tu viu que o teu tom de voz baixou pra tu falar agora. Eles Aqui não é. Eles não estão ouvindo. Não, né? não sei. Não é um Huawei. Não sei. Que tu falou baixinho já, acho que até parece que tá não podia falar. Mas fala pro pessoal saber o que são esses temas. Esses temas, na verdade, eles que não podem ser falados, eles não são só na questão acadêmica, né? Se tu vai observar hoje o mercado de filmes, vai ver nos Estados Unidos, né? Hollywood, a presença na China, teve uma grande mudança nos parâmetros dos filmes. Hoje em dia, para um filme poder ser apresentado na China, ele não pode falar de 3 T's. Um desses T's é esse, né? Tiananmen. Que é o massacre da Praça Celestial. Dito, né? Que ocorreu, enfim, como eles dizem. Que ninguém sabe, Não, né? ninguém sabe, né? Enfim. Não sobrou ninguém para contar, né? E também a questão do Tibete, né? Sim. Então, assim, são questões muito complicadas e que tendem, hoje em dia, né, tu tem que cuidar lá Sabe que... E o mercado observa como E tu vê como é forte, né? Eu não conheço a história, tá? Sim. Então eu não posso defender no sentido uma tese, né? Eu tive um colega num curso também que ele era do Tibete. Na verdade ele era suíço, mas os pais eram tibetanos, Sim. Enfim, tal. E ele tinha um chinês naquele grupo e ele disse que não se sentia apto a apertar a mão. Eu disse, pô, o que o cara fez? O cara bateu no teu carro no estacionamento? Não, porque eu sei o mal que os chineses fizeram para os meus pais. É uma questão extremamente E complicada. aí tu vê como é denso o conflito geopolítico daquela região. Sim, né? Sim. Que até hoje. Pense, os caras não querem nem que tu fale. Eu vou até comentar agora que tu trouxe essa questão do Tibete e da relação complicada. A China, por muito tempo, ela fez uma coisa chamada diplomacia do panda. Que era um expoente de soft power. O panda. O que tu associa hoje quando tu escuta? Quando o panda é o fofinho. Ele é fofo, ele e tem poucos no mundo ainda. Não, e onde é que tu encontra ele? Apenas na China, né? Tu vê como a China ela trabalhou para mudar a imagem histórica dela do dragão, que era um símbolo que pouco falava com o Ocidente, né? Causava estranheza, ou reforçava uma ameaça chinesa no Ocidente. Eles tiveram todo um esforço para trocar essa imagem e substituir pelo panda, que é algo muito mais fofo, só tem na China. E como eles faziam isso? Através de pandas dados de presente, né? Por que eu falei isso quando disse do Tibete? Porque, por exemplo, quando o Barack Obama foi se encontrar com o Dalai Lama, a China foi lá e pegou os pandas de volta dos Estados Unidos. Uma forma de retaliação, percebe só. Né? Que loucura! Então, são expoentes que a gente nem percebe, né? E eles já fizeram muito disso. Hoje, se tu vai ver todos os países que têm panda
dados por empréstimo, porque eles são emprestados, são todos da China. O panda, se tiver um filho, volta para a China. Eles ficam no país enquanto que for relevante para a China, seja economicamente, geograficamente, Porque o é que o for. panda chinês. O panda é chinês. Isso tu vai ver, fofinho. é a imagem de onipresença cultural que tu tem da China, né? Que não é ameaçadora, que não É representa. bonitinho. Tu vai ver todos os mascotes. Olha os mascotes das Olimpíadas de Inverno de Pequim. Olha do que foi nas Olimpíadas dos Jogos de Verão também. Né? Ele tá presente. Isso acontecia. Eles fizeram muito uso disso. Tu vai ver, por exemplo, outro exemplo desse caso que é muito impactante. A Noruega faz parte do comitê de quem atribui o prêmio Nobel. Né? Eu não sei se o prêmio Nobel não é norueguês, mas eles têm um comitê que faz votação. A Noruega é o maior mercado de peixe da China, de salmão precisamente, que os chineses consomem muito. Quando a Noruega decidiu dar o prêmio Nobel para o Liu Xiaobo, que é um dissidente chinês, a China ficou louca. Cancelou todos os contratos com a Noruega de importação, foi para a Escócia buscar a importação do peixe e já ganhou junto acordo de Land Rovers para dar para comercializar na China. E o que aconteceu? Como é que tu sela esse negócio? Um casal de pandas para a Escócia. É verdade, né? Eles usam disso muito e é uma mudança de como tu portray, né? Como tu mostra a China no mundo. Mas aí eu vou pegar o cidadão. Tu deve ter tido vários colegas chineses, né? E tu tem lá um colega, um chinês. Como é que o chinês olha pra ti do ocidente? Porque ele também deve olhar e dizer, cara, esse cara é louco. Nós somos todos iguais. Sério? Sim, porque o pensamento da Terra. É o nosso aqui. Exato, né? Mas assim, todos eles, né? Todos nós somos ocidentais, são todos iguais, né? Visualmente. Enfim. Eles têm esse preconceito, assim. Como a gente, de certa forma, sabe que o cara é oriental, claro, a gente fala, claro, né? Hoje eu sei distinguir, mas claro que a gente não tinha contato, ficava mais Sim. difícil antes. E aí gera curiosidade quando tá andando na rua, coisa assim, ou já é meio acostumado? Hoje, a China, depende de onde tu vai. Se tu for para um lugar mais Interior, remoto, interior, é literalmente pedido pra tirar foto contigo. Vai ser abordado e dito, posso tirar uma foto contigo? Porque eles chamam de Waigoran, né, o ocidental. Eles só viam em filmes e coisas, e isso só reflete o quão fechada ela é dentro de si. Pois é, porque pra gente, ninguém vai pedir tirar foto com nenhum, a gente é acostumado. O Brasil ainda mais, que é um mas país, quer dizer assim, diverso. É diverso, e quer dizer assim, pra mostrar o quanto a falta de liberdade existe. Porque tu concorda? Não é liberdade no sentido não pode. Não, claro, exato. Eu não te convido. Tipo, cara, se quiser vir, vem, mas não faço questão que tu venha. Claro. No passado, ao menos, né? Porque pra eles raramente ver um ocidental, tem coisa errada. Sim. Claro que isso não se mantém em cidades de Xangai, Guangzhou. Isso não vai acontecer, mas no interior, olha, era pedir pra tirar foto, parado. Enfim, a cultura chinesa, né, é fenomenal. Muito legal. E como é que eles são de estudo, os professores, assim? Sim, os professores. Eu vou te contar um caso do meu professor que me marcou muito. É segredo, é só pra nós aqui. Não, beleza, tranquilo, não conto pra ninguém. Todo mundo lembra a questão do Talibã, da saída do Estados Unidos, saindo do Afeganistão. Sim. Eu tinha uma aula que agora eu não vou lembrar precisamente por que ela não era presencial. Ela poderia ter sido, talvez, por um desses períodos de testagem da vacina, ou por causa dos tufões que tinham nas monções lá. Às vezes acontecia essas coisas que a aula era remota. Eu tinha uma aula dessas de relações internacionais, e uma professora, no logar, apareceu uma foto com o líder do Talibã. Né, no login, a pessoa. E a surpresa que eu vou dizer, era o meu professor. Com uma foto do líder do Talibã. Um chinês. Exato. E tu vê quão simbólico é isso, o quão comemorado isso foi. A cena dos Estados Unidos saindo. Eu digo, é assustador eu ter percebido 2 episódios assim com relação à dinâmica Estados Unidos e China lá. A questão do Afeganistão, da saída apressada dos americanos, que é celebrada como um fracasso e uma fuga pelos chineses. E outra que eu presenciei e me marcou muito, o Capitólio americano depois da questão do Trump lá. Tu percebe o quão simbólico isso foi pra eles no sentido de enfraquecimento e talvez derrocada dos Estados Unidos. Na visão deles lá. Claro que foi algo que chocou o mundo, né? Não, mas eu entendo, só que porque são fortes. Há um conflito, talvez mais velado ou não, mas há essa... Mas tipo, tu tá falando de um professor. Não, exato. O professor não é do governo, né? Não era. A instituição era pública, sim. Não, então no caso ele era do governo, sim. Ele não era do partido, mas... Ele não é do partido, é verdade. Ele trabalha pro partido, mas não é do partido. Há distinção, né? Entendi. Não, porque eu questiono porque... eu não tinha a visão daqui, né, dos chineses que eu me relaciono até hoje, de ter qualquer tipo de restrição perante os Estados Unidos. Porque, claro, também a minha experiência é pré-Covid. Eu acho que muita coisa mudou nos últimos 3 anos, um pouco antes do Covid até começou a mudar em função do 5G,
que o Trump declarou uma guerra para Sim, os Estados que Unidos. se tornou, né, um conflito. Por isso que eu digo, né, tu vê como o governo está por trás das questões econômicas. E o backbone das empresas é justamente, né, o governo apoiando. E a mídia também é governamental ou é uma mídia, entre aspas, com uma agenda livre, no sentido de pautar o que tiver? Agenda livre, pois. Tu tem os canais do CGTV, né, que é o governo, a emissora do governo, que vai ter 300 canais, enfim, que passa desde... Tem 2 preto e branco? Não. Na verdade, eles são todos muito bons, mas assim, realmente eles abrangem vai de novelas a política, canal em inglês, com a agenda do governo, né, com repórteres ocidentais, enfim, né, e onde passa, por exemplo, tu consegue assistir jogos da NBA, que é um grande interesse deles, tu vai ver o Yao Ming, né, por que ele jogou na NBA, né. Isso tudo bom, é o mercado chinês, assim, falando de 1,4 bilhões de pessoas, sempre se justifica. Não, se justifica. Copa do Mundo, inclusive, claro, eu vejo a preocupação, tem questão de horários, tem uma questão Sim. de não ser Obviamente que não dá pra E fazer digo um mais, match ideal, mas um horário só. China inteira. E isso é uma coisa que o pessoal não se dá conta. é um fuso só. Tu pensa que ele é um país maior que o Brasil em área, mas né, ele está na orientação inversa ao Brasil. Ele estaria, vamos dizer, na vertical, a China estaria na horizontal. Caberiam tranquilamente 5 time zones, exato. Lá no Tibete, talvez o sol se ponha às 4 da tarde. Não é nesse ponto, mas assim, é um horário único, o horário de Pequim. É o fuso de Pequim. É o fuso de Pequim. E aí eles adaptam o fuso horário, digamos, porque países do mesmo fuso ou não? Não, existe dentro das time zones, vai ter outros países. Mas eles vão ser Não, sempre... eles têm um horário só. É a unidade, não, né? porque é meio estranho se pensar um país que está no mesmo fuso horário, teoricamente, do GMT. Exato. Ele vai ter horário diferente. Sim. Entre aspas, eles têm um horário de verão, inverno, outono, né? Para cada lugar. Sim, exato. Então a gente falou aqui... Nossa, minha cabeça fica fervendo, porque eu tenho uma curiosidade muito grande de conhecer a China. Eu, infelizmente, quando eu ia pra China, fechou, né? Tá bom. Eu ia em abril de 20, passagem comprada. Foi ruim a época, né? Não deu. Não deu. Não era o melhor momento para visitar a China. Não era o momento, exato. Porque a China representa muito do avanço empresarial também, para minha visão. A China tem muito da forma de entender que tirar o atrito do consumidor fomenta o maior consumo, fomenta uma melhor satisfação das pessoas, menor atrito. Tirando esse lado de monitoramento do governo. Sim. Mas assim, cara, eu fomento, crio um ambiente saudável para consumir. Tem produtos ocidentais, tem Starbucks lá. Tudo. E inclusive adoram. Eles adoram, né? Então, assim, tem um lado muito legal de mostrar assim, cara, tudo é destinado da forma mais meritocrática possível para fazer com que as transações aconteçam. Porque se a gente olha num outro viés, o viés que a gente... O que a gente mais conhece da China? Falta de liberdade, né? Tirando os pontos chaves que conflitam com a nossa educação, com a nossa cultura. Falta de liberdade. E aí a gente associa com países que também têm falta de liberdade, que são o caos. Países que não prosperaram economicamente. Não, exato. É que esses referenciais é o que falam conosco. É isso que eu digo quando eu fui para lá, buscar compreender, saber me comunicar com a China, saber entender a China. Porque essa falta de liberdade, ou talvez esses pontos de inflexão onde não comunica, tu não tem como dizer que a China é igual ao Bush a uma Coreia do Norte, evidentemente, né, por exemplo. Não, e essa visão que às vezes que as pessoas têm, né? Não é aí que eu quero chegar. Eles conseguiram fazer um negócio tão rígido quanto, minha ótica, mas parecer que não é. E prospera e funciona muito Porque bem. Do jeito que eu posso contar a história da China, eu posso contar de um jeito que parece só um mar de rosas. Né? Pô, lá é um país legal, pô, a gente tinha garantia que se o cara pegasse Covid no metrô, eu avisava as pessoas, pô, e com isso também tu vai lá, tu não gasta medicamento à parte, tem aqui, pô, o professor tá preocupado, mas ele tem indicadores de qualidade para ele estudar, para entregar melhor qualidade, pô, o cara do governo cada vez quer fazer mais rápido, pô, negócio de crédito demora até 3 minutos, ou seja, tudo que eu for te contar vai dizer assim, cara, é o ideal, é o que a gente sonha. Só que tem um preço para isso acontecer. Claro. Tu tem que entregar na mão de algumas pessoas, ou no caso 90 milhões ou 100 milhões do partido, o controle da tua liberdade. Porque eles estão manipulando a liberdade mesmo que de uma maneira que não é explícita. E há esse convencimento da população, assim, falando com, seja colegas, amigos ou pessoas que estavam lá, eles têm esse convencimento de que é o tempo deles. Isso é muito forte. Pra tu ver como a cultura é, né? Culturalmente eles se convencem que é o momento da China. Isso encerra o que eles chamavam de século de humilhações. Né? Que loucura. É pesado o nome. Século de humilhações. Começou com as guerras do ópio. Que só um parênteses de tão fechado que era a China, a Inglaterra fez guerra para abrir o comércio. À base da força. Né, que não havia interesse de comércio nacional. Então isso começou em 1800... O teu espelhinho não me serve. Né? Isso começou em 1800 e alguns dizem que encerrou com a devolução de Macau e Hong Kong, né, que não pertenciam à China, a devolução em 97 e 99, respectivamente.
E nesse sentido, eles se sentem convencidos de que eles estão no momento deles. Isso é muito forte, tu falar com o chinês. Entender que eles vivem o que talvez era o American Dream, né? Eles estão vivendo o momento deles, eles estão convencidos de que eles merecem realmente isso. Se não tivesse o Covid, eu acho que certamente, eu ia fazer uma analogia, chamam de Roaring Times dos Estados Unidos, foi em 1920, exato, né? Década de 20. Justamente nós estamos em 2020, década de 2020. Se não fosse o Covid, talvez fossem o Roaring Times do chinês, né? Um século exatamente depois. Exato. Um século no sentido de 100 anos, né? Não, foi século claro, também. para dar o time period. Mas, e tu vê essa questão do Covid, até uma outra coisa importante que caberia dizer. A gente falou antes da diplomacia do Panda, né? Que era um momento de um soft power chinês, de suavizar a presença nacional da China. Hoje a gente já vê o inverso, por conta do Covid. Tem um filme que é o equivalente ao Rambo chinês, chamado, em inglês, né, o nome eu vou dar, talvez, para ficar mais fácil do pessoal pesquisar. Bem mais. No caso, vai conseguir digitar em chinês. Chama Wolf Warrior, né, o Guerreiro Lobo. Então, Wolf Warrior. E ele é um filme que retrata a China como que salva o mundo, um filme chinês, uma mega produção, é o Rambo chinês, e os Estados Unidos é o vilão, né? E dentro desse filme, eles estão tentando evitar um cenário catastrófico de explosão e causado por não era guerrilheiros, mas era tipo terroristas americanos. E quando falam que iam chamar os Estados Unidos, o Rambo chinês levanta e fala, não, os Estados Unidos não servem para nada. E ele vai lá e resolve a situação. Explicitamente, assim? Explicitamente. E o que eu quero dizer com isso? Esse filme ele serviu para dar foi dado o nome para a nova fase diplomática da China de ataque a quem ofende eles. Eles chamam os diplomatas de Wolf Warriors. Se tu vai nos Estados Unidos e acontece algum ataque, por exemplo, que se motivou muito pelo Covid, que naturalmente teve aquela onda de hatred dentro dos asiáticos, e mais especificamente os chineses que estavam na Europa, ou nos Estados Unidos, a resposta da China deixa de ser um pouco panda e se dá mais esse sentido Rambo, né, de não tolerar que seja falado mal ou que cidadãos chineses passam por algum perrengue nesse sentido, né. É deslocado agora essa... Mas se tu fosse dar um conselho para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é bom aprender cultura chinesa e bom estar perto, porque a gente vai... Eu acho que hoje em dia nada justifica a China, ela é uma realidade e ninguém mais questiona, e saber lidar e falar com a China é um grande desafio e vai ser cada vez mais, né? Porque é uma questão de tempo. Tu não enxerga a China se enfraquecendo no sentido de estratégia, porque tem os planos quinquenais, ou seja, é tudo planejado, o dinheiro é escoado diretamente para o que interessa. Aí que tá, se tu para pensar a questão do governo, eles têm eles são efetivamente talvez um dos únicos países que consegue pensar a longo prazo, se a gente para pensar nisso, né? Qual outro país consegue fazer planos, como tu disse, quinquenais? A gente tem uma mudança de governança, que troca diretrizes, muda tudo, a cada 4 anos vem outra pessoa. Eles não passam por isso. E isso é um grande trunfo deles, né? É longo prazo. É a longo prazo. Eles efetivamente conseguem pensar daqui a 5, 10, 15, 50 anos. E os planos já são estruturados agora para colher certos frutos, né? Como eu falei, tu entrega o desenvolvimento, as condições, o desenvolvimento acompanha, né? Na verdade. E eles conseguem trabalhar isso de uma forma que talvez nenhum outro país democrático consiga, né? A gente vai viver anos bons pela frente, né? Eu acho que o que fica talvez de takeaway ou de ideia aí para quem nos assistiu, pô, como é que eu olho para minha vida, como é que eu olho para os negócios? Talvez eu acho que tem um lado muito bom, eu já falei antes, mas eu vou só reforçar, da China, que é o lado da meritocracia. Eu acho que tem o lado de tirar atrito nas relações, é o lado de serem sérios, né? A gente em nenhum momento está falando de um país que... eu não estou falando do contexto diplomático global, porque obviamente aí tem outras estratégias, Claro, de pessoas, são pessoas que valorizam muito as relações. Por exemplo, eu fiz muita reunião com chinês na minha vida inteira, muito com asiático, óbvio que cada um tem diferença, mas desde a forma que ele te entrega cartão, desde a forma que ele fala contigo, desde a forma que ele te trata, são pessoas muito sérias, são pessoas muito profissionais, muito capacitadas. A gente tem uma visão ocidental que o chinês é inferior, né? Assim, talvez 30 anos atrás fosse. Então, assim, realmente é um país que criou um modelo de educação que tem muitos pontos favoráveis que a gente poderia adotar, né? Que é mindset, né? Tudo que é mindset depende da gente, não depende de uma lei para mudar. Obviamente que ter uma esteira nos movimentando é mais fácil, né? E é interessante, porque aqui a gente foi ensinado a estudar, tirar boa nota na prova, ficar na média para ter um bom emprego. Lá na China, não que o cara não tenha tido isso, mas ele tem do tipo assim, ele tem mais um passo que e continua sendo melhor. Talvez faltou isso pra nós. Tipo, cara, e não para, porque se tu parar, tu vai deixar de ser o melhor e todo mundo vai perder. Então, acho que tem muitas coisas boas, como tem muitas coisas
que aí, pela minha perspectiva, não são tão boas. Talvez tu tenha uma opinião diferente, quem nos ouve diferente. Claro, não, exato. Mas é legal escutar alguém que passou 4 anos. Eu não senti em nenhum momento a tua fala com um ar do tipo assim... Eu vejo um ar de carinho pela China, um ar de gostar da China, mas um ar ainda de quem vê diferenças de pensamento fortes que não mudaram em 4 anos. Exato. Não, eu fui lá para entender a China, né? Eu fui lá para conseguir dialogar com a China. Não, e eu imagino o quanto tu pode ajudar hoje, o quanto tu ajuda já, né? Empresas que querem fazer negócios lá, questão seja cultural, seja negócios. Achei fantástica a tua decisão. Não sei se eu teria essa coragem. Eu acho uma coragem... Porque tu abre uma parte de ti para fazer isso, né? Sim. Tu abre a opção... É deixado muito para trás. É deixado muito e uma coisa que ninguém para pensar. Tu toma uma decisão que tu tá 3 dias da tua casa. Ou seja, tu não consegue voltar toda hora que tu quer, tu não vai ver... Sabe? É diferente de dizer, eu vou morar ali no Uruguai. Porra. Não, entendeu? Volta e meia tu consegue vir visitar as pessoas. Foi preciso muita resiliência, especialmente num cenário pandêmico. E né? sozinho, e tu não tá morando numa suíte de hotel, né? Tipo, eu sempre digo, né? O cara foi pra estudar, é uma outra realidade. Então, parabéns. Foi demais o papo. Podia ficar horas aqui falando. Horas falando. Prazer estar aqui. Horas falando, mas eu sei que se passar de X minutos, esse podcast ele é feito upload pra internet da China. E aí eu nunca mais consigo visto. E tu acha que eu consigo voltar um dia? Jamais. Não, só falando coisas boas. Não, a gente só valorizou. Você que ficou com a gente até aqui, cara, não deixa de dar o like aqui nesse vídeo. Se você tá escutando a gente pelo Spotify, não deixa de botar lá 5 estrelas, é importante. Que a gente tá na luta aí, a gente não compete aqui no Grupo Primo de forma alguma, mas eu vejo sempre Primocast, Joel J, os sócios lá em cima, por que não a gente também aparecer lá? Então nos ajude aí, compartilhe esse episódio com mais pessoas. Se você quiser dar sugestões de quem participar do próximo episódio, passa aqui nos comentários, seja de qualquer das plataformas ou até mesmo no meu Instagram, que é Carlos Bush. E se quiser falar com o Henrique nas redes sociais, Henrique? Meu Instagram é Henrique Vivian. O teu WeChat? Não, tô brincando. Será que o pessoal vai ter? Acho que é mais difícil. O WeChat, pra fechar o parênteses, para eventualmente quem não conhece, o WeChat é o grande super aplicativo que tem na China, que é um dos, né? Mas eu acho que é o principal, o WeChat, né? É um mega WhatsApp. É um mega WhatsApp que você faz tudo, desde usar o ônibus, ter o QR Code para entrar no supermercado, exato, né? Você faz tudo por ele. É um Instagram, WhatsApp, e-mail, banco, é tudo. E o teu score com o governo, né? Exato. E as informações todas concentradas em um único lugar. Mas se sinta livre e pode consumir à vontade. Gente, obrigado. Grande beijo a todo mundo, Henrique. Valeu, cara. Valeu. Demais. Obrigado. Valeu.